Carol, Léo, tudo bem? Olá, 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 Léo. Tudo bem? Joia, né? oi, Carol. Então aqui Ei, Léo. estamos reunidos para mais uma conversa aí. Hoje nós estamos recebendo então o Leobaldo Prado, vai trocar um pouco de experiência sobre a utilização aí dos podcasts, processo de produção, plataformas para onde a gente pode fazer upload, alguns efeitos, né? Trocar a experiência. No âmbito do IFTM, a Carol tem idealizado um projeto aí de utilização desses podcasts como uma nova ferramenta aí de avaliação, de produção mesmo de conhecimento. Então é interessante conversar com pessoas que já fazem uso das ferramentas, para a gente poder enriquecer o trabalho. Primeiramente, agradecer, Léo, a disponibilidade de você conversar conosco aí durante esse momento de distanciamento social. Já tinha adiantado para você que gostaria que você fosse ao Instituto presencialmente, para trocar ideia com os alunos. Agora, nesse momento, estamos fazendo isso à distância, mas já vou deixar registrado aqui o interesse de futuramente você aparecer aqui em Ituiutaba para a gente fazer um encontro presencial, a gente estender essa conversa. Então, primeiramente, gostaria que você se apresentasse, e falasse um pouco da sua experiência aí nesse universo dos podcasts. Bom, obrigado pelo convite, Rogério, Carol. Eu vou falar rapidinho, então, da minha experiência, para a gente começar a conversa. Eu sou jornalista e radialista, formado pela UFMG, em Belo Horizonte, e fiz pós-graduação na PUC, em comunicação também, gestão empresarial, depois fui dar aula, fiz mestrado na PUC também, em comunicação e novas mídias. Aí dei aula há uns 6 anos, trabalhando também ao mesmo tempo, no mercado de rádio, onde eu trabalho, né, fiquei muito tempo trabalhando em rádio, e eu falo o seguinte, que eu fiz podcast a vida inteira, muito antes de existir podcast, porque todo mundo que já trabalhou com rádio só tinha outro nome e outro lugar para você colocar, né? O podcast é um especial de rádio, é um programa de rádio, é o arquivo de áudio que você monta para contar uma história, né? Para formar imagens sonoras na cabeça das pessoas que estão ouvindo. Só que agora nós temos uma ferramenta na mão de cada pessoa desse planeta para poder curtir esses programas sob demanda, né? Que é o smartphone. Então, o podcast ele virou uma maneira de você conversar com cada pessoa, na hora que ela quer. Então, os podcasts viraram mania nos Estados Unidos primeiro, e agora estão vivendo uma era no Brasil assim, de ascensão, tem muita gente escutando, procurando saber o que é, porque ele permite, muito democraticamente, né, que a pessoa continue dirigindo e ouvindo, continue na academia, ou vá para o trabalho, ou fique, né, lá no metrô, ou no ônibus, ou caminhando, ou fazendo outra coisa na casa, lá com fone, mesmo sem fone de ouvido. Então, o podcast é essa ferramenta, né, que democrática e fácil, porque hoje em dia existe um instrumento na mão das pessoas que facilita. E gosto muito desse formato, gosto demais do podcast, porque ele permite você se comunicar muito pessoalmente com o seu público, e as marcas estão começando a entender isso, as escolas estão começando a entender isso, todo tipo de instituição que precisa treinar os seus funcionários está começando a entender isso. Então, entre os meus clientes, eu tenho escolas, eu tenho clientes de empresas que precisam fazer treinamento, né? Eu tenho os meus podcasts, que é o meu hobby, que é o que eu gosto de literatura, que eu faço. Então, assim, há muitas possibilidades a serem exploradas. As pessoas estão começando a descobrir isso agora no Brasil como ferramenta de ensino, de educação, porque é muito útil e muito fácil você produzir um conteúdo. Fácil assim, né? Você tem como, dentro da sua casa, produzir um conteúdo legal e disponibilizar maciçamente para as pessoas. Então, mais ou menos é a minha visão sobre podcast. Agora eu queria que vocês, né, me questionassem para a gente poder engatar aqui no diálogo. Eu estava perguntando para o Léo como que ele pensa, o que ele pode dizer para a gente sobre o uso do podcast na educação, né? Pode trabalhar agora com podcast? O que você tem para dizer para a gente das experiências que você já viveu? Bom, ele já vem sendo usado, como eu estava dizendo para vocês, como ferramenta de treinamento, né?
a empresa se comunica com o funcionário, explica o que ela quer, o que vai ter para a semana, ela expõe conteúdos didáticos mesmo, equipes de vendas, né, que consomem conteúdo das empresas. Agora, na educação, eu vejo muitos professores indicando podcasts. Não que os professores das escolas estejam produzindo esse conteúdo. As escolas estão falando, olha, ouça o podcast de história tal, ouça o podcast de matemática tal, ouça o podcast de literatura que fala sobre o barroco. Então, as escolas precisam se apropriar mais, né? E agora, como fazer o aluno, né, aproveitar isso? De duas maneiras. Ou a escola entende que ela precisa produzir conteúdo, ou ela capacita o aluno para que ele se expresse através dessa ferramenta, produzindo seus roteiros, né, como forma de serem avaliados, né? Agora, não é fácil, não é fácil. Né? É uma experiência que está começando no Brasil, né? A gente vê muito podcast de todo assunto possível aí no mercado, disponível. Alguns pagos, outros não. O meu podcast, por exemplo, de literatura, se chama Verso da Prosa. Ele está hoje numa plataforma tipo um Spotify. Chama-se Olá Podcasts. Você assina e tem lá 50 canais para você ouvir. Como se assinasse uma Netflix. A Olá Podcasts, ela tem esses canais que são chamados de premium, que o assinante paga para poder ouvir, eles são exclusivos, e tem um monte de outros que são gratuitos, o site agrega esses podcasts. Se você acessar o lapodcast.com, lá vai ter uma infinidade de podcasts, alguns gratuitos e outros do canal desse serviço premium, né? Então, o mercado já se apropriou disso de alguma maneira. As escolas ainda não. Eu acho que é novidade, né? Não é toda escola que tem um laboratório de informática, muito pelo contrário, né? Existe um domínio técnico das ferramentas de edição de áudio, de gravação. Não é parece, às vezes, ser muito simples, mas não é. É meio paradoxal, assim. Você pode gravar, né, no seu smartphone um monte de áudio. Tá, é um ponto de partida. Mas depois você precisa saber o que fazer com esse áudio, né? Você tem que pegar esse áudio, extrair, editar, pensar na trilha, casar com a trilha e depois disponibilizar esses conteúdos em algum lugar. Tudo é possível de fazer. É tudo possível, mas é preciso que tenha gente, né, capacitada para poder colocar isso à disposição. Ou a escola ter esse desprendimento de entender que é um processo lento, que tem que contar com os alunos, tem que perguntar para eles. Muitos têm experiência com software, com informática, né, sempre tem na sala, tem aqueles perfil mais nerd, que conhecem, que fuçam nas coisas. Então, aprender junto também é uma possibilidade. Aprender junto com os alunos, ver quem já sabe editar, quem tem interesse em editar, porque essa meninada de hoje, nós estamos falando de que idade? Só para eu ter uma referência aqui, Rogério. A minha referência são os alunos de 14 a 17, 18 anos, né? Ensino médio, primeiro ou terceiro. O que acontece? Esses meninos, eu vejo pela minha filha de 10, assim, né? Parece um clichê, mas é um fato para eles. A primeira coisa que eles fazem é, o que é podcast? Como editar um podcast? Eles colocam lá no YouTube e começam a ver. Uhum. Então, se você demandar deles, que eles mesmos vão atrás, isso vai acontecer, né? Software gratuito para edição de áudio, o cara vai lá e digita. Software gratuito para... É assim que funciona, né? E aí, lá no YouTube, ele já acha onde baixar o software, as primeiras aulas gratuitas do software, como que coloca uma trilha rapidinho, como é que faz um podcast rapidinho. Então, assim, tem como fazer. É preciso iniciar esse movimento, né? Uhum. O Rogério tinha me falado, não sei se é o caso, assim, como o podcast sendo utilizado como meio de avaliação, de produzir um conteúdo que será avaliado ao invés de uma prova, é muito interessante, porque eles podem ficar responsáveis pela produção de um texto que vai ser narrado e dialogar com uma trilha, né, para que se forme um produto, porque não é só ler e gravar, porque isso você pode fazer pelo WhatsApp, é contar uma história, então você tem que saber
editar, saber o que deixar de fora da informação, saber o que é importante, montar um roteiro que faça sentido, começo, meio e fim, e que case com a trilha que você, né, que você escolheu. Você pode dar um nome para isso, e fica legal, né? Fica instigante. E depois, a última etapa, que é colocar esse conteúdo disponível em algum lugar. Lá na Olá Podcasts, por exemplo, eles disponibilizam espaço para qualquer um criar o seu podcast e postar lá, gratuitamente. E tem outros serviços também. Tem outros que são pagos, barato também, você pode postar no SoundCloud, tem várias ferramentas para postar. Esse, digamos que é a etapa mais fácil, né? O que é preciso é ter esse domínio da produção do texto, da consciência de que ele tem que casar com a trilha que você vai colocar para formar uma coisa coesa, que faça sentido, que fique esteticamente atraente, que não seja só um texto lido. Que o aluno pode pensar que ele vai pegar o livro lá e vai, vou ler esse capítulo aqui, é o meu podcast. Né? Vou ler a página 91, 92, está aqui, pessoa. Vai ter, com certeza vai ter. Ô, Léo, e qual que é o tempo legal, assim, que vocês consideram, eu falo pessoal da área, que já está trabalhando, um tempo legal para o podcast, para um público que vai falar de um assunto da educação, né? De uma matéria, por exemplo, no meu caso, matéria de filosofia. Entendi. A sua experiência diz que qual o tempo de um bom podcast? 10 minutos, no máximo. 10 minutos é uma eternidade em áudio. É muita coisa. O meu podcast tem 20 minutos. Para um adolescente, para um menino dessa idade, produzir um roteiro, né, que vai ser gravado, editado, produzido com 10 minutos, é muita coisa. Então, 10 eu penso que seria, assim, o máximo. É claro que pode ter aquele que fala, professora, o meu ficou com 1 hora, tudo bem? Aí você vai ter que avaliar. Mas é raro, assim, né? Contar uma história com 10 minutos já é muito trabalho. Então, um podcast de 10 minutos, a gente consegue trabalhar ele com a participação de quantas pessoas no áudio? Se for uma conversa, com uma entrevista? Não tem essa, assim, eu penso assim, se você tem que, do mesmo jeito que você faria um trabalho em grupo na sala de aula, é a mesma coisa. Como é que funciona para você? 4 alunos? 5? Porque eles podem dividir tarefa. Um vai roteirizar, o outro vai pesquisar músicas, o outro vai fazer a edição, o outro vai corrigir o texto, né, fazer a revisão. Então não precisa todo mundo fazer tudo, porque não vai funcionar. Tem que ver aqueles que têm mais aptidão para querer falar, o outro tem mais aptidão para escrever, o outro gosta de pesquisar música, o outro quer fuçar o software. Então, eu penso que, assim, 4, 5 pessoas por grupo tá ótimo, não precisa mais. Mas também acho que fica meio que gente à toa, assim, ou então não vejo muito, não sei como faria. Mas penso que 4 alunos, por aí, 3, 4, 5, seria em torno disso. E mais só uma pergunta técnica. E o software de edição gratuito, de fácil manuseio para os estudantes, você tem sugestão? Tem um que chama-se Audacity. Depois posso mandar no WhatsApp para vocês. Esse Audacity é um software gratuito. Tem outros também, eu posso pesquisar e mandar para o Rogério, que a pessoa baixa e ela tem direito de usar o básico, que é colocar a voz, editar os erros da voz, tirar o que eu errei, né? Porque você vai gravar um texto, você vai errar, né? Você vai ler lá, e aí o aluno vai lá, registro na CRM, errei de novo, registro no CRM, vai estar tudo gravado. Aí vai ter que ter um estudante que vai lá limpar a gravação. Então, esse software Audacity pode ser baixado em computadores razoáveis, não precisa ser um computador muito chique, né, muito moderno, sofisticado. É um exemplo que dá para usar. Tem um outro também chamado Reaper, que também tem funcionalidades gratuitas, só que ele é um pouco mais complexo de lidar. É o que eu uso. Aprendi meio na marra, assim, para fazer o que eu preciso. Mas eu não recomendaria em princípio. Mas ele também tem uma versão gratuita. Consistente. Legal. E até fiquei pensando, Carol, uma questão interessante aí que dentro do conteúdo, às vezes nessa divisão dos trabalhos, as coisas serem complementares, né? Porque aí, de forma que o grupo, né, o resultado final do trabalho de um grupo vai agregar, né, naquele formato, como se fosse do seminário, por exemplo, quando a gente divide as tarefas, aí cada grupo tem uma contribuição a dar. Eu queria, talvez, não sei se isso
vai ajudar ou não, ou se você consegue fazer isso agora, Léo, de uma maneira rápida, falar sobre algum podcast aí, ou algum trabalho que você tenha feito mais recentemente, aí que esteja fresco na memória, falar um pouco desse processo de produção, assim, né? Por exemplo, para fazer o roteiro, o que você, o seu modus operandi aí, né? Como que é o seu processo de produção de um podcast, para a gente poder depois adaptar com as devidas adaptações. Só uma coisa, uma sugestão didática, assim, é que antes era muito difícil reunir uma turma em um estúdio, pensa bem, uma escola que vai gravar, tem que gravar todos os grupos, tem que usar o laboratório da escola para gravar, o agendamento, pensa a dificuldade que é isso. Agora, os grupos podem se reunir, criar um grupinho de WhatsApp, e cada um que vai ter uma fala, treina em casa e grava. Você errou 10 vezes, grava até acertar no WhatsApp, porque esse áudio do WhatsApp pode ser usado para gravação. Então, por isso que eu falo que o smartphone ajuda muito. Você não tem que ir para um estúdio com microfone. O áudio do WhatsApp já dá para ser usado, né? Você vai ter que ter depois só o computador para editar, para reunir, pegar esses áudios do WhatsApp, reunir, editar, colocar na trilha. Então, assim, no meu caso, o meu podcast que tem 20 minutos, eu já tenho uma lauda em que eu faço blocos de 1 minuto de texto. Eu vou construindo blocos de 1 minuto até chegar no 20º minuto, né? Então, o Verso da Prosa, ele é um podcast que fala sobre livros. A cada episódio eu falo sobre um livro diferente, ou um texto diferente, ou um ensaio diferente, um gênero, não precisa ser o livro todo. Mas eu procuro resumir um tema, né? Eu leio o livro primeiro, ou o texto que eu vou tratar. Meu modus operandi é assim, né? Eu leio grifando, eu preciso ler fisicamente, né? Não dá para ser eu tenho Kindle, mas não dá para ser, eu preciso do texto, do papel, então eu vou grifando as ideias que eu gosto mais e tal. Aí depois eu faço um pré-roteiro, que é assim, bom, o meu último programa foi sobre o sonho e literatura. Então, o que eu queria contar? Eu parti de um texto, não de um livro, um texto do crítico literário George Steiner, chamado A Historicidade do Sonho. Aí eu li esse texto, grifei, selecionei o que eu precisava. Depois, o meu pré-roteiro seria assim, bom, o que eu quero contar com esse podcast? Eu quero fazer uma associação entre sonhos famosos da literatura, eu quero explicar um pouquinho a diferença da visão entre o Freud e o Jung, por que eles divergiram. Eu quero explicar que no passado os sonhos eram vistos como antecipação do futuro, divinação, coisa oracular, e depois quero contar que hoje em dia o sonho não é mais visto assim. A psicanálise voltou para a análise do passado, da recordação, do resto, daquilo que é recalcado. Então teve uma mudança de movimento. Essa é a história que eu quero contar sobre sonho, em 20 minutos. Então, eu vou partir desse texto, eu fiz uma entrevista, selecionei umas falas legais, porque os meninos podem fazer entrevista também, com quem eles quiserem, pelo WhatsApp. O cara manda o áudio pelo WhatsApp e ele vai usar na gravação. Então, a primeira coisa é definir o seu roteiro. Você não entra para o estúdio sem ter o texto pronto, senão você perde muito mais tempo. Definir o texto que eu tenho, aí eu vou gravar. Distribui as pautas para os meninos, quem vai gravar o quê, quem fica responsável pelo quê, revisou antes, aí vai gravar. Então, eu terminei o meu roteiro, gravo, depois eu venho limpar o áudio, depois que eu tenho o áudio todo limpo, aí eu começo a imaginar a estética sonora desse programa, como é que vai ser, que tipo de música que combina, que atmosfera que combina, eu vou tentando construir uma coxa de retalhos, assim, não, esses sons aqui combinam com esse clima, com o sonho, esse aqui não tem nada a ver, eu tiro. Depois que eu tenho uma ideia das trilhas, aí eu começo a fazer experimentações, né, de colocar uma trilha para ver se combina ou não e tal. Aí, a última coisa, a hora que está tudo pré-montado, é executar a montagem em si mesmo, que é sentar na cadeira e gastar as horinhas ali para fazer nascer o arquivo de áudio. Mais ou menos é isso. Legal, me lembra muito um roteiro técnico de cinema também, né? Tem uma relação. Tem, é porque, do mesmo jeito, ou no rádio ou no cinema, você precisa do roteiro fechado, porque se você sem isso, o trabalho é triplicado. Embola tudo. Você chega na hora de gravar, não, mas esse texto está ruim, não, vamos mudar essa frase. Aí você não sabe o que você fez mais, já tem um remendo ali. É claro que uma ou outra mudança acontece de última hora,
mas é preciso que os meninos entendam, olha, eu vou falar o quê? Eu vou contar aqui quem foi o Hegel. Ah, então tá, vou falar do Hegel. Então, vou fazer uma breve biografia, os trabalhos dele, principais livros, tá? Vou escrever primeiro quem foi esse cara, vou escrever tudo, que tempo vai ficar, vou testar, vou ler testando para ver quanto tempo tem. Ah, deu 8 minutos? Tá ótimo, porque vai ter trilha, umas vinhetinhas, vai chegar nos 10 minutos, mais ou menos. Então, assim, se eles tiverem um método de trabalho, de onde eu vou tirar o conteúdo, escrever o roteiro primeiro, aí depois eu vou gravar e editar. Essa seria a etapa, a sequência, né? Mais fácil. Ô, Léo, e para fazer um podcast, precisa saber o conteúdo, né? Você vai falar. Se você vai falar, se o aluno, estudante vai falar, alguém que vai criar um podcast, vai falar de um filósofo específico, de um conceito, tem que saber esse conceito, né? Tem que saber, porque senão a gente vai cair nos mesmos problemas que as escolas enfrentam, que é o quê? O cara vai lá, imprime um texto da Wikipédia e lê. Em vez de entregar escrito para você, ele vai só ler. Ah, tá aqui, fiz meu podcast, peguei o texto da Wikipédia, Hegel foi isso, nasceu em tal lugar. Não é assim, né? Ele tem que dominar, ele tem que saber de onde que ele vai tirar aquilo e escrever o roteiro. Que seja uma coisa que tenha uma autoria, né? Que não seja só uma leitura de um texto qualquer, de um artigo qualquer. Eu estou falando isso porque nós estamos nesse período agora das atividades do ensino remoto, ensino online, e eu e o Rogério, sobretudo, a gente tem conversado um pouco, e como nós, na área da educação, estamos agora num foco para pensar quais as tecnologias que tem disponíveis que eu posso utilizar, né? Aplicá-las na educação. Me parece que a dimensão das tecnologias como meio, como instrumento, em alguns momentos sobrepõe a nossa substância, que é a educação. Ou, no caso, se não estiver sendo aplicado na educação, mas que é aquele conteúdo que você quer comunicar. E o podcast é um meio, né? Assim como, por exemplo, uma plataforma, um Moodle, por exemplo, ele é um meio para você comunicar e você trabalhar o processo do ensino na perspectiva da aprendizagem, né? E para não incorrer num risco, né, de achar que o podcast vai resolver. Não, se eu tiver um podcast, os meninos conseguem trabalhar o conteúdo. Então, o problema está na ferramenta. Se eu usar a ferramenta certa, os meninos vão entender. Que é a velha e já conhecida dicotomia, né, do método. O método vai resolver? Ok, mas se eu não tiver como alimentar o método, se eu não tiver como preencher as etapas do método e saber como encadeá-los, o método sozinho não vai fazer um milagre, né? Eu acho que isso é interessante também porque o Google não vai, ele tem várias ferramentas para utilizar nas minhas aulas virtuais, mas ele não vai conseguir fazer o milagre, né? Eu não estou nem fazendo a defesa da tecnologia, eu estou chamando para a necessidade de a gente saber por que eu vou utilizar essa tecnologia, para quê, e como e com quem eu vou utilizar, né? Eu penso o seguinte, concordo totalmente com você. Tudo se resume a contar uma boa história. O professor que está dando aula, ele tem que contar uma história, seja de matemática, seja de inglês, seja de português, de filosofia. Ele está contando uma história para alguém, né? O aluno também, quando faz uma prova, ou entrega um trabalho, ou faz um vídeo, ele também está contando algo. Então, o podcast é uma ferramenta, é um meio apenas. Se você não tiver, de fato, alguma coisa para dizer, não vai adiantar nada, né? E por isso que eu digo que 10 minutos é muito tempo. Talvez na prática de vocês vão descobrir que um trabalho bem feito de 5 minutos é a meta. Porque fazer os meninos escreverem um roteiro e gravarem, editarem de 10 minutos de áudio é um desafio. A não ser que o objetivo seja apenas ler um texto. Aí pode ler um texto de 1 hora, mas eu tenho certeza que não é isso. Se for um trabalho autoral, se tiver, né, as digitais do estudante mesmo, se ele fez aquilo, se debruçou sobre o conteúdo, teve que produzir alguma coisa dele, que partiu do grupo, talvez, né, 10 minutos seja até muito.
Eu gostei disso, hein? As digitais do aluno no podcast. Vou usar essa. Eu quero sua digital no podcast. Porque né, o risco que a gente corre do copia e cola é o mesmo. Né? É o mesmo. Verdade. Muito bom essa ideia de pensar na autoria. E também, na verdade, tenho lido um tanto sobre autoria. Não é que sempre que a gente fala, nós estamos reportando a falas anteriores, né? O meu discurso é sempre atravessado por que já foi dito antes de mim. Não é que a pessoa tem que criar uma coisa totalmente nova, mas ao mesmo tempo se dedicar e fazer algo com a sua cara, né? Então, assim, tem um texto, por exemplo, da matéria de filosofia, então tem os conceitos, tem a biografia, mas tem aquele tom que é do aluno, tem falar com o público, pensar também no público-alvo, que é quando a gente está contando uma história, para quem que eu estou contando essa história? Então, eu estou contando a história, é só para professor escutar, ou eu quero atingir outros jovens que também podem se interessar por essa história? Eu estou contando essa história para alguém mais novo? Então, assim, que público-alvo que eu tenho em mente na hora de contar essa história, que isso vai definir um pouco o vocabulário que vai ser usado, a entonação. Então, tem uma série de questões que vão que envolvem esse processo do contar a história, que é isso que você está falando, de deixar as impressões digitais. Tem tanto uma questão de quem sou eu e também quem que eu estou imaginando, qual que é a impressão que eu tenho desse público-alvo que eu estou delimitando aqui como aquele receptor ideal para o meu texto, né? Muito bacana. E eu acho também o seguinte, que no caso da filosofia, que é um tema tão legal para inserir a vida das pessoas de fato, né? Você pega um autor, pede o Vinícius para fazer um trabalho e aplicar aquele autor na vida de algum familiar, entrevistar algum familiar, tentar fazer, né, uma visão socrática né, de um familiar, assim, tentar pegar o conteúdo e casar com a vida diária das pessoas. É muito fácil pegar o gravador e entrevistar alguém próximo. Não precisa, né, não é uma coisa impossível. Tem várias maneiras de pegar esse conteúdo e fazer a pessoa se apropriar dele, né? No caso da filosofia, da história, só precisa ter esse domínio mínimo aí das ferramentas de edição, porque senão fica mais difícil, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que as gerações mais novas aí, se for atrás, a pessoa consegue. Quando você está falando aí de fazer as entrevistas, né, de conversar com as pessoas e pensar também, né, porque em outro momento, já conversando com a Carol, é disso, de contextualizar o processo de ensino tem que ser contextualizado com a sociedade, pensando inclusive agora, né, pensar nas transformações pelas quais a nossa sociedade está passando, né? Então, os assuntos, usar o pensamento filosófico ou o conteúdo que estiver sendo trabalhado para pensar nossas relações sociais mesmo, o tempo, essas transformações agora no momento de isolamento social, essa pandemia aí que atinge algumas famílias mais diretamente do que outras da parte da doença, mas para além de uma questão do adoecer, todo mundo está sendo afetado de alguma forma aí, né, de não poder estar perto dos familiares ou de fazer uma festa, de estar mesmo na sala de aula com os amigos, né, assim, né, passando lá no IFTM, nós passamos o dia todo lá, os alunos chegam 7 horas da manhã, saem quase 5 horas da tarde, então passam o dia lá, passam mais tempo, às vezes, com os colegas do que com os familiares, e aí nesse momento agora está tudo remexido, né, essas estruturas sociais, então é interessante demais isso, né, para não ficar só o conteúdo inerte, porque essas informações é uma coisa que a gente vem discutir, tem discutido aí, né, que não é só a informação, porque assim, a vida do filósofo tal, o conteúdo está tudo disponível aí na internet, né, na Wikipédia, no Google, sua pesquisa, tem lá as informações inertes, mas é uma questão de como
eu me apropriar desses conceitos, desses conteúdos para transformar a minha vida, né, para produzir algo com essas informações. Então, é justamente nesse ponto que entra a junção entre o conteúdo que está sendo discutido e a minha vida, e o mundo, né, o ser no mundo. A responsabilidade. Então, eu queria te agradecer muito, Léo. Ajudou bastante, né? Eu estou encantada com os podcasts desde 2019, mas agora, no período do afastamento social, eu tenho tido mais possibilidade, inclusive, para aprender sobre as tecnologias para a educação agora, né? Então, eu tenho, assim, consumido uma quantidade boa de podcast, e estou entusiasmada, acho que é bastante válido e o resultado vai ser importante. Sobretudo porque, com a utilização das tecnologias agora na educação, eu tenho sido confrontada a pensar atividades construtivas junto com estudantes, né? Para além de expor o conteúdo, não resumir a aula na exposição de conteúdo acompanhado de um questionário, né? Que a estudante ou o estudante vão responder. Mas agora de pensar atividades construtivas em que eles têm que se apropriar das ferramentas e também se apropriar do conteúdo e participar do processo, porque não tem mais esse modo de mantê-los ali na sala de aula e presta atenção na matéria e abre a página no livro, não é mais assim. Então, eu acho que o podcast ele vem com essa possibilidade construtiva da aula, né? Da aula, essa troca entre eles que vai acontecer também utilizando as mídias, né? Eu acho isso muito interessante, por isso que eu quero te agradecer, vai ser bastante válido essa nossa conversa. Eu que agradeço o convite de vocês. E só para não ficar uma dúvida, assim, também não quero deixar uma ideia de que o podcast ele tem um formato rígido, precisa ter isso, precisa ter trilha. Não. Acho que é preciso deixar um espaço também para a criatividade, né, do aluno, que às vezes ele vai se expressar pelo silêncio, pela ausência de trilha, né, sonora, pelo relato oral só, pela força da palavra. Então, assim, não tem que obrigar, olha, tem que fazer um programa assim, não. Tem que mostrar possibilidades, pelo menos essa é a minha ideia, e deixar a pessoa entender também o que ela acha que é mais importante para ela contar a história, né, que ela quer contar. Mas é isso. Léo, também te agradeço muito, acho que a nossa conversa foi bem produtiva, agradeço enormemente a sua paciência aí, dividir, né, trocar experiências, e futuramente nós trocamos mais ideias aí para ver como é que tem sido essas experiências aí na sala de aula. Estou à disposição, quando vocês, né, começarem a fazer aí, tiverem, né, quiserem trocar ideias e como é que está sendo o processo, que tipo de dificuldade que está acontecendo, o engajamento dos alunos, enfim, estou à disposição a gente conversar mais vezes. É isso então. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Obrigada, Rogério. Até mais, gente. Até mais, Carol.